Olá, vamos falar de investimentos? Então, vou trazer para vocês aqui mais uma empresa para você poder conhecer, para poder entender, para ver se vale a pena ou não comprar ações dessa empresa. Sempre lembrando que, ao querer comprar ações, você tem que entender que está entrando de sócio de uma empresa. E você só vai entrar de sócio de alguém que esteja bem financeiramente, que não esteja muito endividado e que principalmente seja lucrativo. Então, hoje nós vamos analisar todos os números da Indústrias Home e conhecer um pouquinho também da sua trajetória. É uma empresa fundada no ano de 1930, lá no interior de São Paulo, por Américo Emílio Home, que primeiro começou ali com reparo no setor automotivo, ali, na manutenção de veículos, e depois, daí, na sequência, entrou na fabricação de máquinas e equipamentos. Né? E aí, dessas máquinas e equipamentos, tem como seu carro-chefe toda a parte de usinagem, também tem a parte de torno, a parte de injeção na linha de plásticos. Então, ela se especializou na fabricação de máquinas e equipamentos. Hoje tem a sua presença aqui no Brasil, com 13 plantas industriais no Brasil e tem também 2 plantas na Alemanha. E para isso a gente vai trazer aqui um pouquinho a respeito dos seus números para você poder analisar como que está a situação econômica, como que está a situação financeira das indústrias Home. Então, trouxe para vocês aqui os 3 últimos balanços da Indústrias Home. Lembrando sempre que a análise ela começa olhando o lado financeiro da empresa. O lado financeiro está nesse grupo de contas aqui, o ativo circulante. O ativo circulante, o que nós temos aqui? O que a empresa dispõe de dinheiro, de disponibilidade em caixa, banco, aplicação, o que ela tem para receber, os seus estoques, outros créditos, geralmente representados aqui pelos impostos a recuperar. Então, no ano de 2018, a Indústrias Home tinha um capital de giro de 697 milhões de reais, o que representava 56,1% de todo o seu ativo. Já para o ano de 2019, esse capital de giro sobe para 760 milhões de reais, representando 55,6%, praticamente permaneceu estável em termos de representatividade. Aí ele já dá um salto no ano de 2020, nesse último ano, o ano da pandemia, onde o capital de giro foi para 1 bilhão e 68 milhões de reais, representando 61,2% do patrimônio da empresa. Olhando bem aqui, observamos o aumento das disponibilidades, a quantidade de dinheiro que a empresa fechou o ano de 2020, em caixa, aplicação, dinheiro depositado em banco, 322 milhões de reais que a empresa dispõe de recursos no seu caixa. Está aqui o capital de giro da empresa, representado aqui uma grande parte do volume de dinheiro que ela mantém em caixa e equivalentes. Em termos de endividamento, olhamos aqui nesse outro grupo, no passivo, passivo circulante dívidas de curto prazo, passivo não circulante dívidas de longo prazo. As dívidas de longo prazo correspondem, em média, a 29,2% do patrimônio, caiu um pouquinho para 28,9%, e daí subiu nesse último ano para 33,6%. Mas o que interessa mais é olhar aqui, o total do endividamento. Era de 544 milhões de reais no ano de 2018, representando 43,8% do seu patrimônio, do seu ativo. No ano seguinte, foi para 608 milhões de reais, representando 44,5% do seu ativo, e aí ele apresentou uma elevação maior aqui nesse último ano, 932 milhões de reais, representando 53,4%. Quer dizer, a indústria Home deve 53,4% de tudo aquilo que ela tem. Esse aumento ocorreu tanto aqui no curto prazo, com aumento em outras obrigações e também em empréstimos e financiamentos, e também ocorreu esse aumento aqui nas dívidas de longo prazo. Lembrando que nessas outras obrigações, nós vamos ter aqui principalmente dividendos que serão distribuídos e também tem aqui os chamados adiantamentos de clientes, né? Valores que a empresa recebe antecipadamente de clientes para produzir máquinas para eles. Tá? E, por fim, olhamos aqui o resultado que a empresa apresenta. Um faturamento de 743 milhões em 2018, aumenta um pouquinho no ano de 2019 para 765 milhões, e aí dá um salto aqui no ano de 2020 para 973 milhões de reais. Lembrando, mais uma vez, que 2020 é o ano da pandemia, um ano de retração econômica em todo o mundo, especificamente aqui no Brasil, mas mesmo assim a indústria Home consegue aumentar o seu faturamento para 973 milhões.
E o lucro também, o lucro sai de 84 milhões para 129 milhões e pula para 174 milhões no ano de 2020. Então, pode-se considerar que o ano de 2020 foi maravilhoso para a indústria Zomi, com aumento de faturamento, aumento significativo do lucro, a margem pulando para 18%. Né? Então, foi um ano fantástico. A empresa, ela então dispõe de um bom capital de giro, aumentou o seu capital de giro, também aumentou o seu endividamento, o que não apresenta grande perigo devido ao aumento do capital de giro e principalmente o aumento das suas receitas e o aumento do seu lucro. E vamos agora, então, analisar os índices de liquidez, de endividamento e de rentabilidade da empresa. Começando, então, pelos índices de liquidez, que é a capacidade que a empresa apresenta de honrar os seus compromissos, de pagar as suas dívidas. E vamos começar, então, no primeiro ali, a liquidez geral. A liquidez geral, no primeiro ano, no ano de 2018, apresentou um número de 1,67. Em 2019, subiu um pouquinho para 1,69 e no ano de 2020 caiu um pouco para 1,44. Isso quer dizer, para cada R$ 1 de dívida, a empresa dispõe de R$ 1,44 para fazer frente a essas dívidas. Paga e sobra, apesar dessa queda no ano de 2020. Já no segundo, nas segundas barrinhas ali, nós temos a liquidez corrente, que é a capacidade de pagamento no curto prazo. Para cada R$ 1 de dívida, a empresa dispunha de R$ 1,50 em 2018, foi para R$ 1,92 em 2019 e recuou um pouquinho para R$ 1,82 em 2020. Para cada R$ 1 de dívida, a empresa dispõe de recursos no curto prazo de R$ 1,82, paga e sobra. E, por fim, no outro gráfico é o endividamento, que mostra o tamanho da dívida da empresa, que era de 43,8%, subiu um pouquinho para 44,5% e fechou nesse último ano com 53,36%. O que mostra uma pequena elevação ao longo desses 3 anos e totaliza agora em 2020 com 53,36%, quer dizer, de todo o seu ativo, ela deve 53,36%, que também não é algo nada de significativo, de preocupante para a empresa, já que ela dispõe de um índice de liquidez bastante satisfatório. Já nesse gráfico, vamos ter agora os índices de rentabilidade, quais os resultados que a empresa vem apresentando. Então, no primeiro aqui, nós vamos ter a margem líquida, que é o que ela ganha em relação ao que ela vende, que fechou em 11,3%, sobe para 16,9% e sobe mais um pouquinho para 17,9%. Quer dizer, de tudo que ela vende, ela ganha 17,9%. É um índice que vem em crescimento ao longo dos 3 últimos anos. O segundo quadrinho ali que nós vamos ter é a rentabilidade do ativo, é o retorno que ela tem sobre os investimentos feitos dentro da empresa, que saem de 6,78% em 2018 para 9,5% em 2019 e fecha com 10% no ano de 2020. Também um índice que vem apresentando crescimento ao longo dos últimos 3 anos. E, por fim, a rentabilidade do PL, que é o terceiro gráfico que nós temos ali, a rentabilidade do PL, que é o retorno que os sócios, os acionistas têm tendo investido recursos na empresa, que são de 12,08% em 2018, vai para 17,12% em 2019 e fecha com 21,4% no ano de 2020. Portanto, para os acionistas que já estavam dentro da empresa, nesses exercícios, está aí a rentabilidade que eles tiveram. Então, é um bom índice, comparando com uma poupança que vai dar em torno de 3, 4% ao ano. Então, por aí você já tem uma ideia. Para quem fechou com 21,4%, é um índice muito, muito interessante mesmo. Então, está aí conhecido um pouquinho a respeito da Indústrias Home. Então tá aí mais uma empresa apresentada para vocês. E se você tem sugestão de alguma empresa, também manda para nós aqui que a gente faz análise e passa aí para vocês também a empresa que você queira conhecer, que você queira verificar como é que está a situação econômica e financeira, caso você também queira investir ou até mesmo por uma curiosidade saber sobre a situação a respeito das empresas. E fica sempre ligadinho aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal lá, curta também e compartilhe e participe aqui do canal Silas Negrafé. Afinal de contas, o canal é feito para você.